Olá, queridos amigos e amigas do nosso Caminhando Juntos. Este nosso encontro é o primeiro encontro pós primeiro turno eleitoral. E nós pensamos num tema do nosso interesse comum, pensando em nós, no nosso país, na educação, na cultura, na paz. E o nome, o título que nós escolhemos para esse encontro é sobre como esperançar a esperança. E para tratar desse tema, nós temos o privilégio de contar com Maria Fernanda e Nilo Nogueira, nossos amigos, companheiros de trabalho no nosso Grupo Espírita Redenção, para conversarmos sobre esse tema que nos parece bastante oportuno para todos nós, né? E aí, Fernanda, para os seus iniciais cumprimentos. Tudo bem com você? Tudo em paz? Saúde boa? Ânimo! Olá! Olá, tudo bem? Exercitando, né, a fé, a esperança, o bom ânimo, né? Essa é a tônica. Isso. Então, acredito que esse é o nosso caminho de bate-papo hoje, né? É isso aí. Boa noite. E aí, Nilo? Continuamos Olá, animados e empolgados com a nossa caminhada por aí? Pois é, tudo bem, Arlindo? Tudo bom, Fernanda? Boa noite a todos e todas que nos assistem. Eu acho que a Fernanda falou tudo. Estamos aí, vamos exercitar a nossa esperança, né? Um bom ânimo e vamos lidar com a situação da maneira que é esperado de nós, né? E vamos aí. Eu acho que o tema hoje é muito propício para isso, né? Para a gente refletir bastante nesse momento agora que estamos passando. E pensar nisso, né, com carinho. Bom, vamos começar trazendo primeiro essa palavra, né, que eu gosto muito dela. Esperançar, que é verbo transitivo direto. Esperançar, que significa ocasionar ou possuir esperança. Animar ou animar-se. O paciente esperançava-se quando recebia um incentivo. Legal isso, né? Então, a ideia é essa, esperançar. E essa palavra, essa proposição, vem de um cara importante demais para todos nós, para o Brasil, mas não só, para o mundo. Ele é uma referência, é importante para a educação, mas é importante para a cultura, mas é importante para o amor, é importante para a solidariedade, é importante para a fraternidade, porque as suas proposições todas caminharam nesse sentido, que é Paulo Freire, que traz essa ideia, né, de esperançar. Mas nós vamos falar disso daqui a pouco mais. Vamos iniciar, na realidade, o nosso bate-papo a partir de uma proposição do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma proposição doutrinária, nessa obra kardeciana ou kardeciana. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, nós tratamos, ou melhor, Kardec trata, né, da fé que transporta montanhas. E nas instruções dos Espíritos, que ao nosso entendimento compõe as partes talvez mais significativas, mais marcantes do Evangelho, são as instruções dos Espíritos. E nessas instruções, nesse capítulo 19, no item 11, ele vai falar de algo que tem a ver absolutamente com o nosso tema, a fé, mãe da esperança e da caridade. E vai iniciar assim: para ser proveitosa,
a fé deve ser ativa, não pode entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não, Perdão, eu agora dei um salto aqui. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Já dá para a gente conversar um pouco, amigos? Fala, Fernanda. Então, é o seguinte, o primeiro ponto que eu acho interessante, está aqui grifado no meu evangelho há anos, é justamente dizer que a fé, para ser proveitosa, ela precisa ser ativa. Né? Eu acho interessante a gente pensar sobre isso, né? O que é uma fé ativa? O que seria uma fé ativa? Né? E aí ele fala aqui que ela deve ser ativa e não deve se entorpecer, né? Então, o Arlindo nos chamou para essa roda, né, de conversa, falando sobre os fatos, últimos fatos, né, os fatos cotidianos, essa nossa luta, digamos assim, né, para termos uma sociedade melhor, né, um Brasil mais justo, né, a qualidade de vida distribuída de maneira mais equitativa. E aí é interessante, então, nesse sentido, né, pensarmos que a gente aposta nisso não como simplesmente uma meta, né, a ser vislumbrada lá no final, assim, né, ou algo que virá a acontecer de forma inexorável, mas sim uma construção, né? Uma construção coletiva, uma construção que merece aí o nosso empenho, né? Então, para que tenhamos, de fato, a oportunidade, né, de vivenciarmos uma sociedade, por exemplo, melhor, temos um papel importante, né, a desempenhar nesse sentido. Eu acho que essa fé ativa, considerando esse contexto, né, nos lembra essa responsabilidade, né, de construir algo nesse sentido. E aí vai falando, né, considerando então outras, né, a leitura que o Arlindo fez, né, fala como a fé, como mãe de todas as virtudes, e de cara já coloca aí como uma tríade importante, né, a esperança e a caridade. Então, eu acho que para essa construção, né, e aí pensar nessa chamada do Arlindo, né, para essa construção social, a importância, então, de alinhar a fé, né, a crença, mas a esperança e ao trabalho, né? Vejo aí como essa questão de ser ativa e a chamada aí da caridade para essa roda, né? Como também um chamado à ação e ao trabalho, né? Eu achei interessante, antes de passar para o Nilo, que você falou de uma coisa que é a ideia da construção disso, porque às vezes a gente acha que isso é um processo automático. Conquanto a lei do progresso nos vai conduzir, nos vai induzir a caminhar para frente, isso não é dado como automatismo. Nós não temos isso pronto e acabado. Ou a gente constrói, né, para ter, ou vai demorar muito a ter, né? Porque isso não cai do céu, isso não é algo que está pronto em algum lugar e a gente pega e põe aqui, né? Acho que é legal isso para a gente lembrar que é construção mesmo. É verdade, isso não é dado, né? Isso é conquistado.
Agora, toda vez que se fala em fé, né, me parece assim que existe uma tendência a associar esse termo a questões religiosas. Então, a gente fala em fé, pensa em Deus, tem fé em Deus, né? Eu oro a Deus esperando, né, que Ele me conceda aquilo tudo que eu estou precisando e tal, que Ele me beneficie e tal, nas minhas dificuldades e tal. Então, a gente sempre associa, né, a tendência é associar a um pensamento religioso, né? Aí, quando a gente vai falar em fé ativa, fica assim, peraí, mas como assim, né? Então, talvez seria interessante a gente expandir um pouquinho esse debate sobre o termo fé, né? E a fé ser ativa, né? O que será? O que que a gente pode entender? Bom, antes da doutrina espírita, né, a religião tinha lá os seus preceitos e trazia para as pessoas todo um conhecimento que ficava ali a nível religioso, né, na relação com Deus, aquela coisa na sua intimidade, na sua oração. E a doutrina espírita veio contextualizar essa vivência da espiritualidade à vida cotidiana, ao dia a dia, como Jesus fez, né? Trazer pensamentos, trazer reflexões sobre comportamento, atitudes, né, sob a luz do Evangelho e tal. E quando a gente pensa em fé, para mim, fé não é fé em Deus, fé em Jesus, fé, porque assim, se você se coloca como alguém que aguarda ser atendido, alguém que aguarda receber alguma coisa, né, ser beneficiado, realmente ela se torna uma fé passiva, né? Então, a fé, para mim, significa entender que Deus provê tudo, Deus está acima de todos nós, provendo, sustentando a existência, sustentando o universo, né? E que não há nada que não esteja já previsto no sentido de atendido, de acordo com as necessidades de cada um. Cada um está passando por aquelas necessidades, e quando você se volta, sintoniza com essa realidade, automaticamente você está entrando, né, na esfera onde podemos receber de Deus. Fé nesse sentido, é a certeza de que Deus está em tudo, Deus está à frente de tudo. E quando você tem essa certeza, naturalmente, a esperança se torna natural, né? Se torna quase que uma consequência, né? Quando você tem certeza disso, quando você sente que isso é uma verdade, a esperança se torna algo natural. Só que a fé ativa, o que é a fé ativa? A gente sabe que Deus está à frente de tudo, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Nós temos que dizer a que viemos, temos que agir, temos que nos colocar, temos que imprimir o nosso impulso, no mundo para que tenhamos o nosso lugar validado e para que tenhamos o retorno de como estamos agindo, né? Então, a fé ativa, me parece, que é nós nos contextualizarmos e nos colocarmos no dia a dia em tudo que nos chega para que possamos nos posicionar e receber os resultados. Eu acho que eu entendo dessa forma, né? Nilo, é interessante isso, essa argumentação é interessante porque eu tenho a impressão que você vai no caminho certo na medida em que a proposição de Jesus, eu acho que é bem nesse sentido, né? Veja que o título é A Fé, dois pontos. Mãe da esperança e da caridade. Quer dizer, essa tríade é interessante porque é mãe e filhas. A fé, mãe da esperança e da caridade. Eu acho que isso é tão real, isso é tão verdadeiro, na realidade, que Jesus propõe a todo mundo exatamente isso, né? A tua fé te curou. Ele, quando vivifica a fé no outro, ele aponta sempre esse caminho, vai e não peques mais, porque ele está dizendo para você tomar posição, para você manter aquela postura que te levou a conquistar aquilo que você desejava alcançar, né? O desiderato proposto é alcançado a partir de quê? Dessa fé que é mãe da esperança e da caridade. Então, eu acho isso bem legal,
porque faz uma fé que se movimenta. E ela se movimenta num sentido muito interessante. E eu acho que é exatamente o sentido que o Paulo Freire vai usar a esperança. Para a gente, antes de voltar lá para a Fernanda, ele vai dizer: é preciso ter esperança. Mas é preciso ter esperança, mas ter a esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Então, eu acho que faz todo sentido o movimento. A ação provocada por essa fé de que Jesus fala é que faz acontecer a esperança e a caridade. Eu acho que é isso. Eu tenho a impressão que você foi no caminho adequado, exato, assim, na bucha. Será que estou certo? Estamos certos, Fernando? Pois é, eu estava ouvindo vocês falarem e falar, mas então pronto, né? Vamos chegar lá no Paulo Freire já. Porque é isso, né? Da mesma forma que o Nilo fez essa ligação da fé com atitudes ou crenças religiosas, a esperança também, né, pode acabar, para alguns, caindo nesse lugar de espera e de passividade, né? Quando, na verdade, quando se propõe no Evangelho fé ativa, caridade, esperança, tem todo esse sentido de um movimento, né? E não só de esperar que algo se dê ou caia pronto do céu, mas uma implicação aí de uma responsabilidade, uma atitude para fazer com que isso aconteça. Quando você traz esses exemplos do Cristo, né? Tornam isso então ainda mais vivo, né, na nossa memória, assim, né, de como que ele de fato implicava cada um nesse movimento. E nós estamos também vivenciando isso cotidianamente, né? Quando a gente fala, bom, nós vamos passar para um mundo de regeneração, nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós mesmos, né? Nosso mundo interior, né? Nosso universo particular. Fernando, isso é legal, Tem Abessa, essas características. Desculpe, é que você agora falou de algo, vocês têm que lembrar, porque todo mundo fala desse mundo de regeneração aqui fora de mim, não é? É chocante isso. A gente fica esperando que o mundo chegue à regeneração e eu vou seguir logo em seguida, vou logo em seguida. É muito doido. Porque são os tempos, né? Vamos dizer, daqui a pouco está chegando, mas assim, está chegando em nós, né? Está se transformando aqui. A Terra não é um mundo de provas e expiações, porque é a Terra, né? Porque nós que estamos aqui fazemos dela esse terreno, né? Em ebulição, né? Outro dia eu até dei uma provocada, né, Alindo, lá no nosso grupo de estudo. Gente, o que está acontecendo? As coisas enlouquecidas, nós estamos vendo. E é justamente isso, né? Esse momento, então, em que está tudo remexido, né? Os móveis estão todos fora do lugar, as coisas estão, né? A poeira está subindo e a gente, né, vai tentando, então, ver através dessa confusão, né? E se ver também, né? Aí eu acho que esse é um momento assim, emblemático, né? Considerando, inclusive, no pós-eleição, em que a gente, de fato, se vê, né? A gente se olha no espelho, né? Pensando nas nossas escolhas, pensando nos nossos movimentos, e olhamos ao redor, né? Os movimentos que têm sido feitos, né? As posturas, as crenças do que vem sendo propagado, qual é a tônica, né? Qual é o caminho, assim, a tendência, né? Da maioria, momento de alta polarização, né? Que reflete, eu acho que muito disso, né? Desses mundos, né, diferentes, em diferentes estágios que habitamos, né? E construímos. E aí a nossa capacidade, então, de conviver, né, com essas diferenças, nossa capacidade de olhar para fora, né, e ver e fazer escolhas
em prol do coletivo, né? Eu acho que esse é um tema assim, importante desse momento. E aí, para além de mim, né, do meu micro-universo, como que eu me relaciono com o que está ao meu redor. E eu acho que essa é a regeneração, né? Aqui, acho que mais para frente no texto, acho que já é o parágrafo seguinte, né? Vou pular aqui, ó, Nino, Pode vou tomar ir. aqui Isso, vai lá. E aí que começa dizendo assim, inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Então, aqui continua, e aí fala, né, que essa base, então, tem que ser forte, é durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida abalar, que será do edifício que sobre ela construímos? Então, nós estamos aí fazendo essa construção própria, né? Fazendo essa construção desse mundo de regeneração, vivenciando este momento tão turbulento e testando também as bases, né, da nossa fé, da esperança e da nossa capacidade, então, de exercitarmos de fato a caridade, né? E esse é o momento do testemunho, né? Vai, Nilo, fala lá. É bacana como, ouvindo a Fernanda falar, a gente vai percebendo que tudo isso se interliga, né? Estamos falando, no final das contas, de um momento muito relevante que estamos vivendo, e esses assuntos todos nunca foram tão oportunos, né? Estão todos relacionados. Eu conheci uma senhora chamada Senira Pinto, ela era muito conhecida no meio espírita, apesar de não ser espírita, ela era espiritualista. Ela dizia uma coisa assim: precisamos sair da roda do karma para entrar na roda do amor, né? E isso, assim, fica uma coisa assim, bonitinho, né? Vamos entrar na roda do amor. Mas, na verdade, isso aí, se nós formos entender bem, é a gente parar de brincar de cabra cega, viver como se estivéssemos vendados, esbarrando nas coisas e sofrendo as consequências, e começar a tirar essa venda e começar a caminhar sabendo, olhando onde está pisando, precisamos começar a nos assenhorear de onde estamos pisando e para onde estamos indo, né? Me parece que a doutrina espírita ela traz exatamente essa proposta, né, de desvendar, traz a chave para o entendimento mais profundo das mensagens de Jesus, né, descortinando essa realidade espiritual, e cada vez mais torna-se necessário começarmos a desenvolver a autorresponsabilidade. A gente fala em regeneração, né? A Fernanda falou tão bacana isso, né? Que regeneração é essa? É o planeta? Então eu estou doido que os espíritos regenerem logo para eu poder, né, ficar nesse negócio mais legal que vem por aí. Puxa, estou doido que chegue logo, né? Então, assim, a regeneração é da humanidade, né? É dos corações, né? Precisamos começar a pensar, e uma coisa bacana que eu vou puxar da Fernanda, que a mensagem de Jesus toda aponta para a necessidade do homem perceber o valor de trabalhar pelo bem comum, pelo bem social, pelo bem de todos, e não pelos meus interesses pessoais. Claro que nós temos os nossos interesses, mas eles devem estar harmonizados num pano de fundo mais amplo, que é o bem comum, né? Eu não posso querer ser feliz, ver meus interesses realizados, enquanto do outro lado ali tem gente com seus interesses básicos ainda por serem atendidos. Que felicidade é essa, né? Que fraternidade é essa? Que amor é esse? É lógico que nós estamos a caminho, né? Nenhum de nós ainda está pronto nesse sentido, mas precisamos começar a pensar seriamente nisso, né? Se desejamos começar a ser parte da criação desse planeta regenerado, né? E mais, a pensar em merecê-lo, né? Em permanecer nesse planeta. Então, essas questões são fundamentais para nós, né? E fé, esperança, caridade, tudo isso está interligado, tudo isso faz parte de uma condução mais consciente, né? Com a certeza de Deus à nossa frente, com as lições que Jesus nos trouxe, e confiando nessa transformação, confiando que ela vai ocorrer, isso é um fato.
a gente já vê sinais disso acontecendo, né? E vai ser aquele negócio, quem perdeu o bonde, perdeu. Então, é preciso estar alinhado com essa lógica, com esse raciocínio. Se não houver o bem comum, se não estivermos funcionando, tendo lá na frente a visão do bem comum, tem que ser bom para todos, né? Não só para mim, tem que ser bom para todos. Nós estamos cansados disso, né? Uma minoria se dando bem e o resto a ver navios, né? Então, isso já não serve mais, as pessoas já não estão mais aceitando esse modelo. E se realmente temos muito a refletir sobre o nosso papel nisso tudo, né? Você sabe que é interessante, nós, num grande número, nos temos afligido intensamente por conta do choque que temos tido, de alguma sorte, com alguns valores expressos hoje socialmente, né? E aí a gente vê que tem valores que... Porque nós nos acostumamos, pela nossa proposição de educação, né? Nossos pais, graças a Deus, nos educaram nesse caminho, em que a gente aprendeu a nutrir valores da intimidade. E esses valores, quando expressos, eles acabam fazendo bem à sociedade. A gente tem identificado que há valores estranhos, valores que a gente percebe que não são exatamente de dentro, são valores exógenos que têm sido utilizados numa tentativa de transformá-los em algo que seja socialmente, que possa ser dividido com a sociedade, né? Sem levar em conta isso que você falou, que você tem chamado de o bem comum. O bem comum é aquilo que é bom para todos, e não para o meu grupo, né? E eu acho que isso já tem causado uma certa complicação, porque a gente vai vendo, por exemplo, que nessa esteira nós temos identificado religiosos de diversos matizes que falam em moralismo sem moralidade, que agem imoralmente falando em moralismo, em moralidade. Então, é um negócio doido, né? Como é que a gente lida com isso? Já que esse trecho que Fernanda leu, ele tem uma frase que é a seguinte, assim: levantai, pois, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Como é que você vai ter alicerces inamovíveis com uma proposição de valores que não são nem os seus, que você nem sabe onde vem? Eu não sei se a gente pode falar disso, se tem como a gente abordar isso, mas é algo que tem causado tanta estranheza no meio social, que isso é que talvez esteja chocando a tanta gente, né? A gente se vê, às vezes, estarrecido com a expressão desses valores estranhos que buscam contaminar a sociedade até como uma imposição, né? Eu não sei se a gente consegue falar disso. Eu acho que a gente só consegue falar disso se a gente voltar, talvez, a alguns entendimentos aí sobre a forma, que eu acho que acaba sendo muito ligado, né, às questões de ordem religiosa, né, a um certo formalismo bem desconectado assim de vivências, né? Então a capacidade, a possibilidade da gente falar bem, né, decorar o texto, mas não vivenciá-lo. E aí, dada a dificuldade da vivência, me parece que se estabelece um pacto de que basta falar sobre isso, né? Que aí está feito, está dado, assim seremos salvos, né? E aí, assim, eu acho que a gente talvez volte também a um ponto delicado, né, da doutrina, que é o que a gente vem falando desde o início, que é essa implicação, essa responsabilidade, né? Quantas outras pessoas de outras religiões ou que eventualmente conhecem a doutrina espírita falam da dificuldade de ser espírita, né? A dificuldade de seguir, né, essa filosofia, de vivenciá-la, porque a exigência está para além do rito, né? Tá para além das práticas exteriores, né?
E aí eu acho que hoje se vive muito isso, né? Tem um combinado. Se a gente falar dessa forma, se a gente se vestir assim, se a gente fizer isso, tá tudo bem. Só que não é bem assim, né? A questão é que há uma demora aí de se verificar as consequências, né? Seja nessa existência ou em outra. Então, por enquanto, está rolando, né, em grande medida esse combinado de que só precisa falar. Mas tem uma conta, né, que chega aí, seja individual ou coletiva, a respeito desse conhecimento que se tem na mão, mas não se põe em prática. Mas é aí que, bom, eu acho que aí é que vai ocorrer o grande engano, né, daqueles que em algum momento vão perceber como estavam enganados, aí vai, né, em algum momento vão despertar para isso, porque a viver de aparência, você pode enganar o outro, mas você não engana a sua consciência, você não engana a verdade, você não engana, né? Os fatos, né? Tudo que a gente faz está gravado na nossa consciência. Iremos, em algum momento, no momento em que tivermos condição de entender a extensão do que fizemos, nós iremos lidar com as consequências daquilo, né? Então, é aí que está o grande engano. As pessoas acham que, estando ok com todo mundo, está tudo certo, né? Se eu conseguir convencer a todos, então está tudo bem. Isso é um grande engano. Esse é que é o grande engano, né? Está chegado o momento em que precisamos dar satisfação à nossa consciência, precisamos estar alinhados com o que eu falo, o que eu penso, o que eu faço, tem que estar alinhado, tem que haver uma coerência nisso aí, né? E é isso que falta, né? As pessoas vivem, muita gente primando pela aparência, né? Esse discurso religioso distorcido sempre esteve a serviço do poder, né? A deturpação da mensagem religiosa pelas pessoas, por certas pessoas, né? Pessoas que ocupavam, né, postos de poder, distorceram essa mensagem ou manipularam ao seu bel prazer, né, com o fim sempre de se manter no poder, de estar alinhado ao poder vigente, né? E isso agora vai mudar, está mudando, né? Eu acredito até que quem não começar a entender a necessidade do bem, esse termo, que significa o bem comum, quem não for capaz de compreender isso, não vai poder viver num planeta regenerado. Quer dizer, o exemplo é simples, né? Vamos pensar aqui num país que já demonstre hoje em dia um certo grau de organização social, né? Não digo que seja um país de pessoas evoluídas, mas socialmente conseguiu uma organização, conseguiu uma educação, pelo menos, né, das pessoas. Você vai numa cidade, por exemplo, da Suíça, né, da Áustria, você vê as ruas muito limpas, as pessoas se comportam. Em alguns países mais desenvolvidos, as pessoas respeitam certas questões ali do bem comum e tal. Bem comum é isso. Você pensa que ficar a serviço dos outros? Não é isso. É cada um cumprir o seu papel, sabendo que isso faz bem para todos, né? Então você vê cidades organizadas. Não quer dizer que as pessoas sejam já, que esses espíritos sejam todos evoluídos. Não é isso. Mas o bem comum ali já está um pouco mais avançado. As pessoas já estão um pouco mais avançadas na ideia de bem comum, né? É claro que existe disciplina, regras, normas, né? Vamos dizer assim, as sanções devem ser pesadas para quem descumpre. Claro que existe todo esse lado, mas se não houver isso, né? Também, talvez porque ainda precisamos muito disso. Mas a ideia de bem comum me parece que é isso. Quando a gente começa a entender a ideia de bem comum, começa a ficar mais clara a necessidade da fraternidade, né? Da solidariedade. A gente começa a entender melhor isso. E não dá para uma pessoa que só pensa, só olha para o seu umbigo, só pensa nas suas necessidades imediatas, né? Pensar numa pessoa dessa funcionando bem numa sociedade organizada onde a tônica seja o bem comum, né? Ela vai destoar disso aí. Então, realmente,
Vamos pensar o seguinte, para a gente seguir com essa mesma ideia, e eu vou repetir essa oração. Levantai, pois, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. E como o verbo é levantar, vamos pensar de novo no esperançar do Paulo Freire, em que ele afirma que esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Por que a gente precisa repetir isso? Porque o nosso encontro hoje é para esperançar. O nosso encontro de hoje é para esperançar. Então, aqueles que estão nos assistindo nesse encontro, assumirem essa certeza, mas assumirem essa proposição. Esperançar é se levantar, é ir atrás, é construir, é não desistir. É não desistir. Vamos ver se isso tem eco, que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que é a fé que não afronta o ridículo dos homens, não é fé verdadeira. Então, é isso que a gente precisa, eu acho que, vivificar em nós, em cada um de nós, para ter certeza de esperançarmos-nos. É por aí? É interessante, né? Tem aquele ditado, todos os caminhos levam a Roma, né? Como é que um educador, né, do seu ponto de vista da educação, aqui o Evangelho, a instrução dos Espíritos, no final das contas, falando da mesma coisa, né? A verdade é uma só, então existem várias formas, né, de você chegar a isso, de você compreender, de perceber essas coisas, esses valores, né? Por isso que toda religião é válida. O problema não está nas religiões, está nos religiosos. Então, todos os meios de se chegar à verdade são válidos, que a verdade é uma só, né? Muito interessante isso. Ele fala da questão do enfrentamento, né? Esperançar, que tem a ver com a fé ativa. Exato. Né? É você se colocar numa atitude ativa, né? De perseguir, de perseverar, de lutar pelo que você acredita, de sustentar uma posição, de se posicionar, né? E é bom lembrar, diante disso que você traz, que é importante a beça, é bom lembrar que o Paulo Freire ele vem de um caldo cultural em que o Brasil de então buscava, através até das escolas da Igreja Católica, nas comunidades eclesiais de base, que partiam para viver na comunidade, para viver em comunidade, para, a partir das comunidades, trazer as proposições de avanço e de melhoria. E é ele que traz a ideia da pedagogia do oprimido. Então, esse cara ele fala o tempo todo igualzinho a Jesus, na mesma proposição do Cristo, para que as comunidades, para que as pessoas cresçam, avancem em saber, é o próprio saber. Não é alguém que leva saber para essas pessoas. Dessas pessoas é extraído o saber, é provocado a que esse saber componha a estrutura da sociedade em que elas vivem, o que, de alguma sorte, me remete lá à maiêutica socrática. Sócrates faz o tempo todo esse exercício, em que ele não ensina a ninguém. Ele faz o conhecimento que eles têm, que nós temos, vir à tona. Isso é que é rico demais, e essa proposição paulo-freireana é exatamente nesse caminho. Por isso que é tão esperançosa, por isso que esperança tanto o coração de todo mundo, né? E se você for pensar bem, a atuação dele nessas comunidades tem todo um cunho assim de bem comum, de desenvolver a noção de bem comum, né? Desenvolve essa noção não só para as comunidades, mas até estendendo para a inserção social, para eles poderem participar socialmente. A ideia do bem comum está presente, né? A ideia de Jesus do bem comum. Fala, Fernanda! E esse movimento, né, participativo, essa construção coletiva, né, é que traz também mesmo esse senso de pertencimento e de responsabilidade, né? Aquilo que você
toma assim como seu, né? Você quer cuidar da melhor forma possível. Então, tem toda a junção aí, como o Nilo falou, do que a gente já vem tratando, né? Do movimento, de se, então, levantar, construir algo, não desistir, né? Eu acho que essa também é uma proposição, assim, muito interessante desse esperançar, né? É não desistir, e aí tem tudo a ver com a fé, obviamente, né? Acreditar na possibilidade de fato, ver a construção aí sólida, né? O edifício, de fato, se erguendo, né? E aí, considerando que a gente está falando de construção social, né? A sociedade, de fato, melhorando, apesar dos reveses, né? Apesar das dificuldades, apesar dos entraves, né? Mas acho interessante também, já passando aí mais um pouquinho para frente, que fala aqui, né, ao final dessa explicação toda, né, tão poética do esperançar, fala: esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Né? E aí esse é um movimento desse momento mesmo, né? De nos juntarmos e para fazer de outro modo. Eu acho interessante também, agora não sei se foi Nilo ou Arlindo que falou sobre posicionamento, né? Sobre se colocar, né? De uma maneira diferente, né? Para fazer de outro modo. E aí quantas vezes nós encontramos aqueles que pensam da mesma forma, né, e que podem ombrear aí conosco nessa caminhada, né, de trabalho, de um mundo melhor. E aí o Evangelho, né, na continuação, fala: a fé sincera é empolgante e contagiosa. Né? Então é isso, é a possibilidade de levar uma ideia adiante, de ter essa esperança que movimenta, que movimenta o que está ao nosso redor, e que exige de nós um posicionamento firme, né, em relação às nossas ideias, às nossas crenças, e a possibilidade de contagiar aqueles que estão ao nosso redor também com essa dentro desse movimento, né? Muitas vezes, considerando os nossos círculos sociais, né? Nós vivemos muitas vezes dentro do que a gente costuma falar ultimamente de bolha, né? E na bolha, muitas vezes, as pessoas pensam da mesma forma, falam das mesmas coisas, mas quando a gente se propõe a ouvir, né, o outro, ou a falar também para aqueles que estão fora da nossa bolha de uma forma respeitosa, né? No momento em que se abre, de fato, espaço à conversa, muitas vezes é interessante conseguir compreender, né, o ponto de vista do outro, né? Entender como que se chega a certos posicionamentos, né? Porque, enfim, tem uma lógica às vezes, né? Ou alguma racionalidade para alguns, mas também muitas vezes a oportunidade de uma troca, né? E de plantar uma semente, né? De fazer pensar, né? Sobre de um ponto de vista diferente, né? E isso ultimamente tem sido às vezes difícil conversar, né? Fora das bolhas, porque a violência tem tomado o lugar da palavra, né? Isso também é um movimento importante, assim, que esquisito, né? Que a gente está vivenciando, né? A possibilidade, a dificuldade de lidar com a diferença, né? E como a violência tem tomado, então, tem ganhado espaço nesse sentido, para driblar aí a boa argumentação. Mas quando isso é possível, acho que são oportunidades de trocas interessantes, mas que exigem também caridade, né? Paciência, serenidade, né? Para poder conviver. Me parece, pegando o gancho disso que a Fernanda está falando, a gente percebe que tem se levantado
um muro de intolerância, né? A gente vê nuvens de intolerância em diversos assuntos, em diversas situações, né? Onde caberia o debate, caberia o esclarecimento, caberia a troca de informações, como a Fernanda falou, né? As pessoas se juntarem para fazer um novo, mas não. As pessoas se encastelam nas suas convicções e levantam trincheiras de intolerância, querendo aniquilar quem pensa diferente, quem se coloca de maneira diferente. E isso realmente é muito complicado, né? Isso é muito complicado para uma situação social. A imagem que fica sempre nessas situações, para mim, eu sempre tenho uma ideia de uma certa volta ao período medieval, em que os poderosos se encastelam atrás dos seus arietes, dos seus minaretes, e botam os vassalos para ir para a briga. Então, é um negócio louco, assim, muito doido. Para Exatamente. mim, é muito próximo essa imagem daquele momento drástico da humanidade. É como a gente vê, às vezes, parece um retorno de muitas dessas figuras, porque a impressão que dá é que esses pensamentos vêm moldados de uma forma tal porque eles não suportam qualquer checagem moral, de moralidade mesmo. Então, valores não existem. É um negócio absolutamente doido, porque o processo é de eliminação de tudo que é diferente ou que não corresponde ao meu anseio. Então, fica muito difícil, né? Esse movimento sempre existiu e existe onde há dominação, né? Esse é um mecanismo, é uma forma de entendimento das coisas do ponto de vista do privilegiado, vamos dizer assim. Isso aí nós já tivemos exemplos há menos de 100 anos na Itália, com Mussolini, né? Hitler, que são formas de fascismo, assim, né? Em alguns pontos estão sendo reeditadas aqui e ali, estão presentes em certas atitudes, em certas colocações, e a gente vê esse modelo, né, às vezes disfarçado, mas a gente vê isso assim ensaiando aí seus movimentos. E isso é preocupante, né? Na verdade, é preciso muita conversa, muito debate, muito esclarecimento. É, Algo mais, Fernanda? Não sei. Então eu vou. Vai. Então eu vou. Eu queria fazer o seguinte, eu tenho a impressão de que a gente até conseguiu falar de várias coisas nesse tema. Aí, se vocês não tiverem mais a apresentar, eu acho até que a gente pode chegar assim, ao nosso encaminhamento final. Eu diria que o fundamental desse nosso encontro é que a gente possa levar essa ideia da esperança, que é uma esperança de esperançar mesmo. Não é a esperança de espera, é a esperança de esperançar, de ter certeza que nós todos podemos juntos realizar algo melhor para todos nós, né? E a confiança nisso, né? Para a gente ter vida, no sentido mais profundo que ela possa ter em nós, essa vigor, vitalidade, para seguir em frente mesmo, com tudo, com todas as coisas, de forma gostosa, de forma sorridente, de forma feliz, porque é a felicidade da intimidade. Eu fico lembrando sempre, e especialmente nos últimos tempos, de uma colocação de um holandês, se não me falha a memória, mas que acabou sendo atualizada pelo Antônio Gramsci, falando do pessimismo da razão e o otimismo da inteligência, né? Então, é alguma coisa assim que é preciso encarar o pessimismo da razão, mas ter o otimismo da vontade que realiza, né? Isso é o fundamental, especialmente para esse nosso momento de vida, eu acho, né? E especialmente para esse momento do país, do Brasil, do nosso país, né?
O pessimismo da razão olha tudo com o olho percussiente e percebe todos os matizes, todas as arestas, mas a ação da vontade é extremamente importante para a gente continuar seguindo, né? Sem dúvida. Arlindo, a cada época tem a sua luta, cada época tem as suas questões para serem enfrentadas, né? Estamos vivendo um momento em que temos aí as lutas do momento a serem enfrentadas, né? E nos cabe nos posicionarmos, fazermos a nossa parte. Mas quando a gente tende o olhar assim, a mais longo prazo, a gente pensa, vai haver sempre mudanças, as mudanças vão acontecendo, né? O progresso, ele é um processo, né? Ele não é um evento único, ele é um processo, é um amadurecimento, né? E se nós formos pensar, o brasileiro despertou para a política há pouco tempo, né? A maioria do brasileiro era assim, não me meto com política, eu não gosto desse negócio, né? Política no bom sentido, de participar dos destinos da sociedade e tal. Então, isso agora foi despertado, e me parece que vai precisar ainda de um tempo para o amadurecimento. Aí, no caso, entra o esperançar, né? Vamos trabalhando, fazendo a nossa parte, todos nós, agindo com consciência, nesse processo que é contínuo, né? Estamos aí num momento desse decisivo, em que estamos decidindo os destinos para os próximos 4 anos para o nosso país, e sempre haverá outros momentos como esse mais para frente, né? Daqui a mais 4 anos, depois mais 4 anos, onde sempre poderemos rever nossas posições, poderemos mudar de ideia, poderemos amadurecer as nossas convicções. Então, eu acho que é isso que a gente precisa, é confiar nesse processo, né? E estarmos, cada um dentro das suas condições, fazendo a sua parte. Isso aí. Né? Aproveite e se despede, Nilo. Eu agradeço, Arlindo, a oportunidade, né, de estar nesse debate aqui hoje com a Fernanda, né? Tão bacana eu acho que a gente estuda e aprende muito aqui, né? Você fala, a Fernanda fala, e a gente vai se dando conta de coisas, vai linkando, né? E o assunto vai crescendo e a gente acaba aprendendo, né? E pensando coisas novas. Então, é muito bom. Então, eu agradeço muito essa oportunidade. Obrigado, Fernanda, e até uma próxima. E é muito bom, né? Ter menino na brincadeira é tão bom. Sim, claro, sem dúvida. Para fechar, assim, eu queria só pegar aqui ainda um pedacinho do texto que a gente não falou, né, dele propriamente, mas o Nilo acabou falando também agora, já fazendo o fechamento aí dele, quando ele fala pregai a vossa fé pelo exemplo, né? Então, eu acho que a gente tem sempre, né, mas esse momento é um momento também importante, né, de pregar também pelo nosso exemplo. E ele fala que pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Né? Eu acho que uma das coisas que a gente traz muito claro por essa doutrina é que nós estamos num processo de amadurecimento, de aprimoramento que exige força, luta, né? Que a gente não vem numa encarnação a passeio, né? Isso está dado, né? Isso sim, né? Está lá nas entrelinhas sempre, né? Sempre tem uma dificuldade. Então, nós estamos num momento grave, assim, desse processo evolutivo da humanidade. Então, teremos tempos difíceis e oportunidades, né, de vivenciarmos aí, exemplificarmos a nossa fé, demonstrarmos, crescermos nela, né, com as dificuldades aí do cotidiano. Então, assim, esse é de fato o momento. Então, que nós possamos fazer isso dessa forma, né, como Arlindo, né? Feliz, alegre, forte e tal. Eu confesso que hoje, essa segunda-feira que a gente está gravando, está um dia assim meio esquisitinho, assim, entendeu? Mas eu acho que foi ótima essa reflexão, justamente para que a gente também, né, como o Nilo falou, a gente
fala e a gente vai pensando, né, ao longo, refletindo, e se posicionando, se organizando também internamente, né? Organizando esse mundo de provas e expiações que a gente está vivendo no coração, né? Para transformá-lo aí também no mundo melhor. Então é isso, né? Temos muito trabalho a fazer, muito trabalho pela frente, né? Um trabalho íntimo e um trabalho coletivo. É uma necessidade importante de posicionamento e que possamos aí estar, de alguma forma, testemunhando o que a gente já aprendeu até aqui, né? Para o bem comum. Isso. Suas despedidas, Fernanda, porque aí a gente... É isso, não é isso, gente. É isso, que nós possamos fazer tudo isso em prol de nós mesmos e do coletivo. Isso aí. Bom, amigos e amigas, nós vamos terminar dizendo assim: é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. É isso que diz Paulo Freire. É isso que ele propõe. E nisso nós acreditamos, em absoluta consonância com a proposição do Evangelho do Cristo, quando fala da fé, mãe da esperança e da caridade. Eu agradeço imensamente aos nossos dois queridos amigos, Maria Fernanda e Nilo Nogueira, aos senhores e senhoras de casa, e, para dizer com poesia, sem vocês, meus amores, não sou ninguém. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a vocês de casa, um beijo nos corações, muita paz, muita luz e esperancemo-nos. Um beijo.